Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara tem o prazerzaço de receber Francisco Salles Couturato. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E você tem um nome famoso na cidade por conta da rua, da Avenida 36. Isso. Nos conte a sua relação com Francisco Salles Couturato e seja bem-vindo à universidade. A Uniara agradece a sua presença. Bom, na realidade sou eu quem agradeço você pelo convite, agradecer a Uniara, né? Porque realmente para mim é uma honra estar aqui no podcast, né? Bom, vamos lá. Meu nome é igualzinho ao da Avenida 36, com exceção, né, da Avenida e do Padre, que é a Avenida Padre Francisco Salles Couturato. Sim. E o meu nome é Francisco Salles Couturato, literalmente, mesmo nome, a mesma grafia, sim, né? Essa história, assim, não tem muita novidade no caso. O Padre Francisco, ele era primo do meu avô. Sim. Mas, apesar do parentesco longínquo, vamos dizer assim, porque é primo de avô, né? Como é que o tio... Meu Deus do céu, como é que pode chamar? Seria terceiro, quarto grau de primo? Sim, né? sim. Como é que eu poderia ter o mesmo nome dele? Aí foi o seguinte, ele teve uma convivência muito grande com minha avó e com meu avô, de jantar, às noites lá em casa, etc. tal. E, para quem não sabe, o Padre Francisco, ele foi o fundador do Lar Juvenil. Ainda até existe o Lar Juvenil, eu já não sei como é que está com relação ao atendimento a crianças, está mais, eu acho que mais voltado para parte escolar, etc. tal. Naquela época, o Lar Juvenil foi para atendimento de crianças carentes. E eu lembro um querido amigo, o Dovílio Rodrigues, que era barbeiro, ele falava assim, o Padre Francisco chegava com 10, 15 crianças aqui e pedia para eu cortar o cabelo deles, né? Entendi. E eu bondosamente cortava o cabelo deles. E então, assim, ele foi uma pessoa muito querida, muito benquista na cidade. Sim. Padre Francisco veio a falecer em 1960. A minha mãe estava grávida da minha irmã na época e não poderia chamar de Francisca Salles Couturato. Nasceu minha irmã e ele havia vamos dizer, quase que se comprometido ao que o próximo filho que nascesse teria o mesmo nome dele. Sim. Vim eu e tá aí dado o nome. Porque também tinha escola ali também, né? A escola, uma escola também foi uma escola estadual, né? Isso, é uma escola estadual que foi... normalmente eles procuram dar os nomes das escolas da cidade alusivas, exceções essas, né? Sim. Alusivas o nome de alguma pessoa querida da cidade. E acabou tendo... vamos dizer, uma das principais vias públicas, que é a Avenida 36, e por consequência acabou tendo a escola também, que hoje abriga o Conselho Tutelar, se não me engano, né? A saúde. Não. Ali, né? Da criança e do adolescente lá. Isso. Então, hoje nem sei se... Não é mais escola. Né? Sim. Mas você também... o seu pai, no caso, né, montou anos depois, me parece, o Bar do Zinho, que já atravessa gerações aí na cidade, né? Um bar que, no Frigir dos Ovos, ele tem mais de 50 anos, basicamente. Esse ano fez 71 anos. 71 anos, não é? Então, por isso que eu digo que o Bar do Zinho, e aí quando eu escrevo a crônica, eu falo, né, o Bar do Zinho moldou a cultura de boteco em Araraquara. Né? Nos conte como é que foi. O seu pai sempre teve bar, sempre foi ali, foi em outro lugar, depois foi para lá. Como é que nasceu isso daí? Tá, vamos lá. Em 1954, meu pai era caminhoneiro. Sei. E ele vendeu o caminhão para formar o bar, em 1954, para montar o bar.
Que na época, quando ele montou o bar, inclusive meu avô faz uma pequena parte dessa história, e meu avô também estava por trás junto com meu pai, no iniciozinho, tá? Certo. Lá em 1954. Era na esquina da Bandeirantes com a 5, onde foi muito tempo uma quitanda, chegou a ser um armazenzinho, Sim. chegou a ser uma doceria. Sim, aí do lado direito, Isso. um pouquinho para frente, Isso. do lado direito. Isso. Sei. Exatamente. Em frente à Ali pracinha, era o bar? ali era o bar durante 5 anos, vamos dizer assim. Ali foi o bar? Ali foi o bar durante 5 anos. Os 5 primeiros anos do bar foi ali, bem ali. Depois, meu pai conseguiu dinheiro suficiente para comprar aquela esquina. Na época era só a esquininha, né? Sim. E então ele comprou ali o prédio e mudou-se. De lá para cá, ficou por lá mesmo. Ali na esquina, hoje, aquela avenida de um quarteirão só é chamada, é o nome do meu avô, Avenida Fausto Culturato. Então seria na Rua 5, esquina da Avenida Fausto Culturato, ali em frente à praça. Então aí é que foi o início do Bar do Zinho, né? Após isso daí, meu pai, com o tempo, comprou o outro salãozinho ao lado, derrubou a parede e hoje é aquele Balcão, como se fosse um balcãozinho que tinha ali. Isso. Certo. Porque era mínimo, né? Era um bar como aquela esquina daquela antiga quitanda, né? Sim. Porque os bares da época eram assim. Era tudo cubículos, né? Eram cubículos pequenos e tal. Uhum. E aí meu pai comprou ao lado, aí eu já vou dar um chute, se eu não me engano era uma sapataria, ele comprou ao lado, derrubou a parede, então ficou uma fachada um pouquinho maior, que hoje deve ter de 8 a 10 metros ali a esquina da Rua 5. Sim. Depois passou mais um tempo, ele comprou as casas laterais pela avenida. Pela avenida. Em frente à praça. Isso, em frente à praça, Sei. tá? E levou meus avós para morarem ali. Naquela casa né? Então, quer dizer... Vocês moravam onde? Originalmente vocês moravam onde? No começo do casamento, o meu pai morava com a minha mãe na Rua 6. Na Rua 6, na rua de trás ali, porque tem a 5, a 5 e meio e a 6. Eles moravam na 6. Depois, com o tempo, meu pai também, logo em seguida, comprou também uma casa, que essa daí a minha mãe mora até hoje, que é na 5 e meio, entre a Bandeirantes e a Mauá. Sim. 50 metros do bar. Ah, sim, eles moravam colados. 50, 100 metros. 50, 100 metros. A vida toda a gente viveu ali. Sim. 50, 100 metros do bar. E aí então deu continuidade a tudo que foi criado, etc. Então, mas no começo me parece que passou muita personalidade política lá. Ah, sim. O bar se tornou, no decorrer dos anos, se tornou um bar proeminente na cidade. Né? Como é que era essa relação? Porque, você sabe, bar é né, ali tudo pode acontecer. Né? Como é que foi a construção? Né? Porque aí criou a fama, e aí veio mais público, o bar começou a ser frequentado. Como é que vocês viram isso? Como é que foi essa construção? Eu ainda era criança, né? O meu pai realmente, até o meu pai, a maneira como ele conduzia, ele falava que foi até meio inesperado tanto de freguesia que ele teve, que obteve a partir da década de 60, 70, 80. Sim. Eu cheguei em 90. Mais especificamente, eu cheguei como dono, junto com o meu pai, na década de 90. Mas vamos lá. Década de 60, 70, 80, teve uma importância muito grande na parte política, no peso político da cidade. Que eu queria dizer. Era nesse tom que eu queria chegar. Porque eu sei que Desante frequentava lá. Sim. Clodoaldo Medina. Não, Medina não. Medina era meio... Meio assim, mas de vez em quando ia. Né? Sim, muitos políticos frequentavam lá. Sim. Tanto é que, com o passar do tempo, vou chegar lá onde você quer. Aquela casa que nós construímos ao lado, sei,
A minha avó mudou para uma casinha ao lado, meu pai derrubou a parede, fez um anexo, né? Que se tornou o que nós chamamos de reservado, onde nós fazemos lá hoje o show de samba, show de rock, que se tornou o reservado, que é essa antiga casa onde minha avó morava. Esse reservado, onde a maioria dos políticos ficavam, tinha um apelido carinhoso de Senazinho. Entendi. Era o Senazinho de Araraquara. Sim, né? Entendi. Então, Mário João Lara, Valdemar Dessante, Elias Damos, a maioria dos vereadores Frequentava a casa. que faziam parte do partido do Dessante, que eram simpáticos ao Dessante, frequentavam o bar. Aqui já está me falhando a memória de lembrar de todo mundo. Mas não tá? é o caso aqui. Tá. E nessa época, na realidade, o Bar do Zinho ajudou, assim, foi muito importante para o Dessante. Sim. Nós participamos ativamente de 3 eleições de Valdemar Dessante. As 3 eleições de Valdemar Dessante. O bar era como se fosse uma continuação do partido. Era política local. Sem dúvida. Era um bar que fazia política local. Para você ter uma ideia, o que lá, quando o Dessante voltou com Seresta Caminho do Sol, Sim. Seresta Caminho do Sol, Sim, sim. a ideia saiu de lá de dentro do Senazinho. Olha só. Eu fui testemunha audiovisual, para não dizer ocular, né? Audiovisual, porque eu vi e ouvi o pessoal conversando a respeito, né? Eu sou de 1964, então eu sempre convivi lá dentro, mesmo da década de 60, que eu corria brincando lá no meio dos fregueses. Sim. Então 70 ali. Se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi na década de 80 que o Valdemar Dessante voltou com a Seresta Caminho do Sol. Sim. Se eu não me engano, posso estar enganado, Sim, tá bom? Claro. Não vou cravar. Claro. E tava, olha que coisa engraçada, tava Valdemar Dessante, Antônio Carlos Moreira, que era professor de IEBA, Reginaldo Galli, que havia sido diretor do IEBA, se eu não me engano, Sérgio Esperanza também, que era professor, todos eles, uma roda de bate-papo ali, e falou assim, Dessante, pô, a gente, porque nós tínhamos aqueles antigos toca-discos. Toca-discos, opa. Sim. Os toca-discos que eram... hoje a caixa de som é desse tamanho, naquela época o toca-disco... grande, né? enorme, grande, então né? tinha o toca-disco de um lado, o rádio do outro e as caixinhas de som embaixo. E esse toca-discos tocava Nelson Gonçalves, Lupicínio Rodrigues, né? Tudo que a velha guarda adorava. Né? E com esse dito cujo desse toca-disco ligado, e num comentário assim, pô, que gostoso ouvir essas músicas, tal, não sei o quê, num desses comentários, eu falei, Dessante, por que você não volta com a Seresta Caminho do Sol? Porque quem falou isso? Eu não lembro se foi o Moreira ou o Reginaldo Galli, mas é um assunto que voltou. Foi uma pauta, vamos dizer assim, do bate-papo, né? E então aí começou vamos ver, vamos pensar nisso, vamos ver a ideia, vamos ver, e realmente... Depois, quando ele foi eleito... acabou, né, sendo transformado em realidade, né? Durante muitos anos aí, tanto é que eu lembro que foi na Praça Petoledo, trouxe Nelson Gonçalves, bom, enfim. Porque assim, então o bar ele teve um papel fundamental no desenvolvimento da cultura local. Sem dúvida, na cultura, né? Nessa época realmente influenciou politicamente. Sem dúvida, muita coisa saiu de lá de dentro, de sugestões, porque o Dessante, ele podia ser teimoso, tanto é que o apelido carinhoso dele era Calabres, né? Realmente. Ele podia ser teimoso, mas quando ele via que havia uma boa ideia, ele pegava e falava, vamos ver se é viável, né? Vamos ver se é possível, vamos ver se... E realmente, essa foi uma das ideias que saíram lá do bar. Entendi. E como é que seu pai lidava
com esse pessoal aí? Com esses políticos aí? Alexandre, o Desante morava na Bandeirantes entre a 5 e a 4. Morava tudo ali no trecho. Brincavam juntos quando criança. Era amizade de criança. Então, para ele... Era a extensão da casa dele. Era um relacionamento... Eu falo assim... Eu até fui comentar com meu pai. Eu falei, papai, o senhor tá vendo, o senhor tá falando com o prefeito da cidade? Ele falou assim, é o Desante. Você entendeu que é um bate-bola entre amigos? Amigos de infância, né? Entendeu? Então é absolutamente normal. Como a vida toda nós estivemos no bar, porque por mais que eu trabalhasse fora, o bar virava e mexia, a gente tava lá no balcão, tava fazendo parte do atendimento, etc, tal, ajudando, né? Então a gente fazia parte do dia a dia. Eu, meu irmão, no começo a minha irmã mais velha, a Tereza, que hoje está em São Paulo, também ajudou muito o meu pai. Meu irmão trabalhou muitos anos, na década de 80, 90, com meu pai. Por que pareceu, eu era o mais afastado dos filhos do bar. Sim. E no final das contas fui eu quem fiquei tomando conta. Você vê que coisa que... Como é o destino, como são as coisas. Exatamente, né? exatamente. Hoje meu irmão também está em São Paulo, a minha irmã mais nova também está em São Paulo, que a minha irmã mais nova foi a que menos participou. Hoje a minha irmã do meio, nós somos em 5, 3 mulheres, 2 homens, então tem a mais velha, que está em São Paulo, tem o meu irmão, que também trabalhou ativamente, muito com meu pai. Essa minha irmã do meio hoje me ajuda, todo final de semana ela está lá, trabalhando no caixa, me ajudando lá, ajudando a gerenciar, né? Sim. O bar aos finais de semana. Depois venho eu, depois tem minha irmã mais nova, que essa realmente nunca acompanhou em nada o bar. Mas é isso, assim, fale da família. Porque então o bar tinha uma relação nos anos 60, 70 e 80, mas depois parece que o público começou a mudar. E as configurações todas começaram a se alterar. Completamente. Nos fale um pouco desse processo de mudança. O que é que foi? Porque assim, o bar estava adaptado a uma determinada realidade. Começou a mudar o público, você tem que mudar também, porque o público também se fazer altera. Uma adequação. E tem novas exigências. Tanto no sentido do que você serve, no sentido do serviço que você presta. Mudou muita coisa. Nos conte um pouco dessa transição, desse processo de mudança. É muito mais simples do que você imagina, porque, assim, foi um negócio muito inesperado. Quando chegou, eu até lembro, uma das senhas de banco minha é a data em que eu comecei a fazer parte do bar, socialmente falando, né? No contrato social. Sim. Que aí passou o bar a ter o nome do meu pai e o meu nome, né? É um dia da mentira, 1 de abril de 93. Então eu comecei a fazer parte. Naquela época eu trabalhava na Chaban, do Gerson Ferreira, que também não saía do bar, né? Fábrica de calças, e dava aula no Colégio Cristo Rei. Essa época aí. Aí depois eu cheguei pro meu pai, é incrível como foi um estalo. Assim, eu não sei nem te falar o que aconteceu. Se alguém acredita em sonho, em espiritualidade, porque de um dia para o outro, eu acordei e falo assim, não, preciso conversar com meu pai, porque está na hora dele descansar, né? Está na hora dele começar a se afastar aos poucos. Porque seu pai já tinha idade. Né? Então, meu pai era de 1926. Nossa, já estava nos anos 90? Já estava em 93, né? 26 para 93, ele estava beirando os 70 anos. Sim, claro. Entendeu? Claro. Dedicado desde 54 ao bar, então... Sabe quando te dá um estalo? Eram quase 40 anos ligado ao bar, né? Exatamente. E então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu sei que eu sou dos filhos o mais afastado, mas se o senhor quiser, eu saio, eu peço conta lá da Chaban, me afasto das aulas, e eu venho aqui ajudar o senhor, e aos poucos o senhor vai começar a se afastar do bar para descansar um pouco mais. Aí na época eu lembro, minha mãe era totalmente contra, ela não queria
para nenhum filho a vida que ela viu o marido dela ter. Por quê? Porque ele nunca participou do crescimento da família, dos filhos. Ele não acompanhou o crescimento nosso. Só trabalhava. Só trabalhava. E trabalhar em bar é um trabalho duro. É terrível. É terrível. A gente sabe como é que terrível, é. Né? O balcão é muito bacana. Aguentar os outros, a pessoa assim, que chega e fala assim, não, eu faço ideia do que... Não, você não faz ideia do que seja. Se você não trabalhar... Não é um dia, você precisa trabalhar um mês atrás do bar para você lidar com todos os tipos de pessoas. As nuances, os tipos de pessoas. Se Freud acha que ele entende alguma coisa de psicologia, gente, ó, não entende nada não, viu? Fica num balcão de bar que você vai entender tudo que você imagina de psicologia. Vai ser um crescimento psicológico para você na sua área, vocês psicólogos que estão fazendo curso aqui na Uniara. Vão lá no Barduzinho, eu faço questão que vocês fiquem com a gente lá. Algumas horas atrás do balcão para atender um monte de gente. Aí vocês vão ver um treinamento que Freud nenhum explica, viu? Então, sem dúvida, né? Porque o bar, a porta está aberta. Sempre. Entendeu? Disposição. Então, você está lá para receber, pelo amor de Deus, não menosprezando nenhuma profissão. Sim. Mas você está lá para receber desde a pessoa mais humilde até a pessoa com mais posses. Né? Sim, claro. Então, para todos os níveis. Sim. Né? Então, o cara chega lá no balcão e fala assim, pô, hoje eu briguei com o meu chefe, me dá uma pinga. O outro chega e fala assim, poxa, ganhei uma promoção, me dá uma cerveja. Você vê? O outro chega e fala, poxa, briguei com a minha esposa, cara. O cara chega todo macambúzio lá, tal. E lógico que você tem que dar ouvido para eles. Sim, claro que tem. Você entendeu? Porque o cara, numa hora dessa, pode falar o que for, ele quer um ombro amigo. Ombro amigo, com certeza. Ele quer um ombro amigo. E só escuta, não fala nada não, viu? Eu acho que você deve... Não. Escuta. Escuta o cara falar, tal. Daqui a pouquinho ele vai estar mais tranquilo, vai terminar de tomar cerveja e vai embora. Né? Isso é psicologia pura, gente. Pode falar o que for. Né? Mas voltando, desculpa, eu até acabei saindo fora do contexto. Não, tá tudo certo. Né? Então eu cheguei pro meu pai e falei assim, papai, tá na hora de você se afastar e eu entro aqui, me afasto, peço a conta da Chaban, saio da aula e tal. E ele falou assim, ó, deixa eu conversar com a tua mãe antes, para ver o que ela acha. Realmente passou 1 ou 2 semanas, ele me chamou lá e falou, olha, conversei com a tua mãe, beleza, tudo bem, pode pedir a conta da Chaban, realmente eu tô cansado, né? E olha que meu pai dá mão à palmatória, realmente estou cansado, e você se afaste lá da Chaban. Ele falou, eu dava aula no Cristo Rei à noite. Você é professor de? Olha... Qual a sua formação? Eu dei aula na área de contabilidade, na área de processamento. Na época era processamento de dados, o GTI, né? Sim. Sempre tem tudo que eu falo tudo que eu falo são termos mais antigos, viu, gente? Vocês da TI, na minha época, era processamento de dados que a gente tinha aula, tá? E eu dei aula nessas áreas em cursos técnicos, sim, lá no Cristo Rei. E então, aí ele falou, olha, de imediato você não precisa se afastar das aulas, mas da Chaban você vai precisar, porque eu vou precisar muito da sua ajuda na parte do dia, tal, e mais no final da noite, porque na hora do rush aqui eu me viro tinha um funcionário goiano na época e tal, e foi realmente, aí eu cumpri o aviso prévio da Chaban, saí, fui pro bar, e aí então eu comecei aos poucos me incluir. Imagina você, uma pessoa de quase 70 anos, passar a direção, sim, mesmo que para um filho, sim, claro, é para ele largar o osso, você entendeu? Sim, eu imagino. Olha, foi um processo demorado, viu? Foi um processo demorado. Para eu tomar conta, literalmente, de tudo, fazer pedido, pagar, assinar cheque, que era só cheque, né? Sim, na época. Negociação com fornecedores, porque naquela época a gente recebia todos os vendedores no balcão,
né? Esse tipo de negociação. Demorou aí, eu diria, pelo menos uns 10 anos, essa migração, para se transformar completamente. Tipo assim, que ele largar o osso em 2003, ele praticamente ele ia até lá, ficava ali, tal, mas... fazia o socialzinho, né? E o desligamento dele mesmo deve ter dado uns 15 anos, daí para mais. É difícil. Não, mas eu entendo, viu? Sim, claro. Eu entendo, porque estão fazendo aí 2 anos também. Porque, na verdade, é uma vida toda ali, né? Era uma vida que ele construiu. Não, estava tudo em cima daquilo. Tudo em cima daquilo. Aquilo ali, na realidade, era a vida dele, né? Sem dúvida. Imagina, assim, porque quando eu cheguei, na base do processamento de dados, naquela época estavam lançando os computadores, os PCs, né? Naquela época era caro pra caramba. 93, os PCs ainda eram caros. Não que hoje seja barato, mas é mais acessível, né? Sim. E então eu quis implantar colocar um PC no bar para passar o fiado. Porque a gente tinha um fiado diário lá para os clientes. E eu tinha uma carteira grande de fiado. Naquela época... Eu imagino. Tinha uma carteira grande de fiado. E eu falei, poxa, mas ficar fazendo isso aí na mão... Poxa vida, existem programas que dá para a gente desenvolver e a gente vai utilizar o resto da vida. Até isso aí eu tive que lutar com meu pai, mas acabei conseguindo. Sim. A partir daí essa evolução tecnológica no bar do Zinho. Aí, bom, passado isso daí, o que foi assim, aquela virada de chave que você pode falar, não, o Bar do Zinho mudou? Tinha um grande amigo, por sinal, até ele tem um barzinho, o apelido carinhoso dele era o Federal. Sim. Trabalhava eu e o Federal no balcão. Uma tarde, não lembro se era um sábado ou um domingo, chegou uma turma de cabeludo, tudo cabeludo, roqueiro, tatuado. Eles estavam pelo menos 20 pessoas, né? Chegaram 3 ou 4 ali no balcão e falaram assim, é aqui que vocês têm a promoção. Eu não lembro se era Skin Cariol, Malte 90. Nossa, Malte 90? Meu Deus! Ou se era Sintra, ou se era... Tinha uma outra marca também, a Polar. Todas as cervejas eram cervejas de promoção, né? Sim. E na época, tava 90 centavos. Falou, vocês têm a Kaiser também entrava nesse rol. Era um pouquinho melhor. Era um pouquinho, né? mas era. Mas, por exemplo, a Skin Cariol, quando foi lançada, ela chegou avassalando, assim, com o preço lá embaixo né, absurdo. E, tipo assim, vamos jogar a Skin Cariol no ar. Tá, nós temos, sim, a cerveja tal, por 90 centavos. Falei assim, então me dá uma caixa. Eu, Federal, falando, meu Deus do céu, que frio que a gente foi. O preconceito é uma coisa terrível, né, gente? Sem dúvida. Porque até então a gente estava lidando com pessoas, a mais nova ali, de 60 anos de idade, que frequentava o bar. Sim. Velha guarda, que a gente chamava. Então, você tinha um público mais velho. Mas, totalmente. Escutando, como eu te falei. Conheci o bar já há bastante tempo. Sim, escutando. Nelson Gonçalves na vitrola, pô. Nelson Gonçalves. De repente chega. Uma molecada, literalmente. Sim, né? Hoje não, hoje são pais, avós, os filhos deles estão frequentando o bar. Cara, é muito legal, é muito bacana isso daí. Né? E é o que eu chamo, foi um evento que mudou, que é o advento dos cabeludos. Sim. Né? Que chegaram no bar. Praticamente chegaram junto comigo. Eu entrei em 93, eles devem ter chegado mais ou menos nessa época. Foi muita coincidência. Sim. Parece que foi a providência divina. Falou, não, conspirando, eu preciso colocar um cara mais novo lá, porque senão o velho não vai aguentar essa molecada, não. Sim, com certeza. Né? Porque, nossa senhora, aí eu virei pro Federal, falei, Federal do céu, que enrascada que nós fomos se meter com essa turma aí, o que será que nós vamos fazer? Eles falaram assim, não, pode
Pode dar, a gente vai na esquininha da praça, vai tomar, já vem acertar com vocês, tal. E realmente a gente botou fé. Vamos nessa, né? Pegamos, abrimos tudo, jogamos tudo numa caixa, jogamos uns copos lá, tal. Eles levaram para a praça e tomaram. Tranquilos, sossegados, na boa, tranquilo. Voltaram lá com a caixa totalmente vazia. Quanto que é tanto? Pagaram. Eu olhei pro Federal e falei, Federal do céu. A hora que a gente contar isso aí pro meu pai não vai acreditar. Não vai acreditar. Porque não era algo comum de acontecer, totalmente né? Era anormal, era totalmente era um público aleatório, fora, diferente. Nada a ver com o Barduzinho. Sim. Né? Nada a ver com o Barduzinho. E, assim, falei, bom, acho que foi um rolê aleatório da molecada. Eles não vão querer voltar, porque veiarada na mureta, vitrola com Nelson Gonçalves, etc. Mas eles gostaram, acharam que foram bem tratados. Porque o que acontece? Como eu te falei, muito preconceito. Sim. A maioria dos lugares que eles iam eram rejeitados. Né? Sim, com certeza. Naquela época. Entendeu? Nós estamos falando do começo dos anos 90. Sim, né? Hoje são ex-cabeludos, grisalhos. Sim. Sem dúvida. Fantástico. Sem dúvida. E então, quer dizer, aquilo que todos os lugares rejeitaram, nós abraçamos. E eles se sentiram em casa. Se sentiram em casa. E como tinha a praça em frente, nossa, aí que eles ficaram mais tranquilos. Eles ficaram na praça. É. E hoje a praça faz parte do bar. Entre aspas. Pode falar o que for, mas é como se fosse uma extensão, né? Do bar, né? É uma extensão do bar. Isso foi... E aí vai mudar, então, o bar. Então, né? Na realidade, porque eu tive muito medo na época. Quando eles começaram a frequentar, eu falei, meu Deus, vai ter um conflito aqui agora. Porque de gerações, né? Porque tem um pessoal mais antigo e tem um pessoal mais novo. Lógico. E um pessoal, se é um pessoal mais novo tradicional, ainda menos mal. Mas, pô, você está saindo de senhores de idade, né? Com uma concepção de vida para roqueiros tatuados e cabeludos. E um estereótipo completamente diferente daquele que o bar estava acostumado a receber. Não era os normais. Sim, os conservadores, né? Os mais antigos, com uma linha, com um pensamento mais conservador, enfim. Entendeu? Eles vinha chegando uma nova geração. Eles eram diferentes, exatamente. E como eu te falei, é o preconceito, né? Pode falar o que for. Sim, claro. Né? É o preconceito que existe. Então eu tive muito medo de haver um conflito de gerações ali. Sim. E, no entanto, foi tão natural. A velha guarda aceitou de uma maneira assim que eu fiquei pasmo na época, porque foi uma aceitação tão natural porque eles ficavam do outro lado lá, com aqueles gravadorzinhos de pilha que tinha na época, sim, com o rock uns cachos de abelha, né, que a gente fazia, com som no talo lá, mas eles ficavam lá do outro lado. Mas a velha guarda ouvia o som porque gostava também, porque já se identificava com o som. Mas, olha, a velha guarda nunca houve, assim, ciúme. Não. Uhum. Mesmo porque eles sabiam aonde eles estavam pisando e respeitavam muito a velha guarda. Né? Sim. Quando algum deles ou chamava atenção de alguma coisa, falava, não faz isso, tal, não sei o quê, eles respeitavam. Uhum. Né? Claro. Não era os transgressores. Claro. Eram considerados transgressores, mas do estereótipo, mas é por causa do estereótipo. Mas, exato. Tinha cabelo comprido, tatuagem, roupa preta. Mas de transgressores não tinham nada. Eram pessoas extremamente educadas e até hoje frequentam bar. Como eu te falei, tem os filhos e já tem até uns vindo com netinho já, netinha. Gente, nada, são 93, 32 anos. 32 anos, com certeza. 32 anos, então, já tinha naquela época gente grávida, menina grávida, sim, de casais formados ali entre eles, sim. E que hoje o filho de 30 anos está... Então, porque o bar tem muito disso, né? Como o bar é um bar já de 70 anos, 70 e poucos anos, né? Ele carrega gerações com ele. Sim,
Com certeza. Então o avô passou pro filho, o filho passou pro outro filho e vai passando. Eu já tô passando a bola também. Eu já comecei a me afastar devagarzinho. Porque eu tô com 61 anos, né? Sim. E aos poucos eu tô me afastando e deixando meu filho mais velho. Também fiz. Só que aí, meu pai não. Eu cheguei pro meu filho e falei: escuta, você vai querer o bar? Você vai querer assumir o bar? Mas você sabe a vida que teu pai teve. Eu fui a mesma coisa. Eu tive o mesmo problema que meu pai teve. Eu não consegui acompanhar o crescimento dos meus filhos. Sim. Porque chegou uma época que a gente trabalhava a madrugada dentro, né? Então, assim, eu praticamente não acompanhei isso. Minha esposa, para mim, é Deus no céu e ela na terra, porque foi ela que criou, porque, entendeu? Assim, então, porque assim, né? Ter um bar assim como o Bar do Zinho não é uma missão fácil, né? Porque você lida assim com muita gente, você lida com gente de todos os tipos, com todas as psicologias possíveis, como você mesmo disse, né? E que requer uma demanda muito grande, uma entrega muito grande assim, por parte de quem tem um bar, uma dedicação. Né? Sim. Mas eu acho que qualquer dono de bar tem esse problema, viu? Ou ele se dedica e o bar vai em frente, se não se dedicar, o bar não vai. O bar não vai. A pessoa precisa se dedicar e ter alguém que ajude, alguém que, né? E nesse ponto eu dei muita sorte, sempre contei com funcionários, parcerias muito boas. Hoje eu tenho uma equipe espetacular que trabalha. Quantas pessoas trabalham com você no bar? Fixo são 3. Tá. 4 com meu filho. Tá. Durante a semana. Aos finais de semana chega a 10. Pô, porque também o bar... Tem 5, 6 free. Entendi. Entendeu? Então aumenta essas pessoas aí. Então, mas como você falou, é pelo fluxo, né? Pela demanda. Pela demanda, né? E é uma demanda muito psicológica, assim, né? Porque os caras chegam lá no bar, muitas vezes, bebem, arruma confusão. Aí sim, começa, mas é como eu falei. Aí você tem conflitos, né? Você tem toda uma relação. Porque não é só você gerenciar aquilo que você serve e aquilo que o outro vai comer ou vai tomar. Sim. Né? Fosse assim, era bem mais fácil. Então, porque você tem um ambiente ali para controlar, né? Sim. Nos dias de hoje, você tem tribos diferentes, você tem... Sim. Né? Você tem essa guerra de gênero, você tem, né, a guerra política, você tem futebol no meio, e aí você tem uma série de nuances, né? Porque o bar, né, é um espaço multicultural, né, aberto. Você sabe que tem gente que, principalmente pessoa de São Paulo, porque São Paulo, os bares são bem... aquele tipo de pessoa frequenta aquele bar. São Paulo tem muito disso. Quando essas pessoas vêm de outras cidades que chegam no Bar do Zinho numa sexta, num sábado, num domingo, eles vêm então. Exemplo, né? Na sexta-feira nós temos o samba. Então, tem o pessoal do samba. Só que o pessoal do rock não deixa de ir. Sim. Você entendeu? Entendi. O pessoal dos motoclubes vão também. Que essencialmente ouvem rock também. Essencialmente ouvem rock, exatamente. Entendeu? Pra gente estereotipar assim. O público LGBT se sente super bem lá no ambiente. Sim. Também. Então, só aí eu citei 4 assim, tribos, né? Sim. Que convivem pacificamente. Graças a Deus, evidentemente que já saiu briga, já é um ambiente, né? Mas, poxa vida, eu sempre ergo as mãos para os céus e agradeço pelo ambiente muito bom que é formado lá. Então, esse pessoal vem de fora, vê, vamos dizer assim, essas 4 tribos diferentes se dando bem, eles falam, cara, isso não existe. O que você tem aqui, se é em São Paulo, esse pessoal de motoclube lidando com o pessoal do samba, é pau na certa, é briga, porque eles não se misturam. Não se mistura. O que você tem aqui é uma bênção, eles falam. É um negócio absurdo. E realmente, eu tenho muita sorte
o pessoal lá respeita muito o lugar. Enfim, né? Sabe? Realmente se tornou um bar. E hoje a pracinha ali, como a gente sabe, é um pouco a extensão do bar. E é ali que acontece, né? Umas apresentações musicais. Isso, eventualmente tem um evento cultural ou outro que passa por ali. Né? Foi. Quando o bar, nem tudo do bar é só elogio. Nós tivemos uma fase muito ruim do bar, que se instalou o tráfico de drogas na praça, quando a gente trabalhava na parte da madrugada. E nós chegamos até a pensar em vender o bar, porque realmente a Praça das Bandeiras chegou a ser chamada de Cracolândia. Sim. De Araraquara, sabe? Sim. Foi no começo dos anos 2000. Na época saiu uma matéria no jornal de grande circulação da cidade. Foi uma coisa muito chata. E realmente eu e meu pai quase que a gente entrega a paçoca, sabe? Mas aí pessoas que gostam muito do bar, alguns vizinhos, inclusive, eles chamaram assim e falaram, não, você não vai vender nada, não. Vamos nós tomar conta desse espaço da praça aqui, fazer com que esse pessoal da droga se afaste, né? Então, na época, reuniram-se essas pessoas. Posso mencionar o nome de alguém? Pode, fica à vontade. Tá. A Fabi Virgílio foi muito importante nesse processo. A Edneuza, que hoje faleceu, sabe? Enfim, o Rodolfo, que na época era do Castelinho. São pessoas que, desculpa se eu estou esquecendo o nome de alguém, mas que foram muito importantes. Ali envolvidos nesse processo. Foram muito importantes. E nós resolvemos fundar, né, a Associação dos Amigos da Praça das Bandeiras. Vocês montaram uma associação, então? Nós temos uma associação dos Amigos da Praça das Bandeiras. Através dessa associação, aí então eu me reuni com o prefeito da época, Marcelo Barbieri, me reuni com a PM, me reuni com a Guarda Municipal, o comandante da Guarda Municipal, enfim, para que... Como que a gente tinha que proceder para acabar com aquilo, né? E, dicas de passagem, houve uma colaboração muito grande de todas as partes, seja do prefeito, da PM, da Guarda Municipal. Sim. E eles começaram muito a dar em cima da praça, a ir, dar geral no povo, sabe? Sem dó mesmo. Sim, sim. Até a gente chamava do sacode a praça, entendeu? Tinha um apelido carinhoso de sacode a praça. E todo mundo tomava geral, etc. tal. Ao mesmo tempo, nós começamos a ocupar o espaço com música. Tinha aos finais de domingo, finais de tarde de domingo, tinha um entardecer na praça. Começamos a colocar MPB, voz, violão. Começamos a levar aos poucos teatros, sabe, apresentações teatrais. Começamos, até hoje tem o quiz, né, que a gente fala, o Cultural Game. Nós temos um quiz lá todo domingo à noite. Então, o que acontece? Aonde a pessoa, vamos dizer a pessoa de bem, a pessoa boa, vai, o que é ruim não se sente bem. Com certeza. Você não precisa usar de violência. Isso próprio, na época eu não lembro o nome dele, o comandante da Guarda Municipal falou, onde o bom está, o ruim não fica. Ele falou, ele usou desse jeito. E foi dito e feito. Em questão de meses, não deu um ano, vamos dizer um ano, vai? A Praça das Bandeiras se tornou uma referência na parte cultural da cidade. Chegou uma hora em que a gente tinha tanta atração, que o nosso calendário, o calendário da Praça das Bandeiras era maior do que o calendário de cultura da prefeitura. Sim. Da prefeitura. Anexava o calendário da Praça das Bandeiras ao calendário cultural da cidade. Olha que bacana. Entendeu? E realmente foi assim, foi da água para o vinho em pouquíssimo tempo. Então, por isso que eu digo que mudou a cultura. Fagner, pode falar. Exatamente, vocês fizeram algo que muda o contexto.
Vocês mostram para toda a população da cidade e da região até que é possível fazer alguma coisa, independente do poder público, no caso. Sem dúvida. Na época a gente contava com algumas parcerias particulares que ajudavam no dinheiro, porque ninguém vai de graça, né? Com certeza. Então a gente dava um cachezinho, mesmo que simbólico, a gente sempre pagou um cachê, entendeu? E sim, se a comunidade tiver essa consciência, da comunidade tomar conta dos lugares e aquele lugar ser ocupado com lazer, com cultura, com entretenimento, pode ter certeza que tudo vai muito bem. A Praça das Bandeiras é um exemplo disso. A Praça das Bandeiras é um exemplo nítido disso. Quando, na época, a Edneuza ela era corretora, ela tinha muito contato com construtoras, etc. Tal, ela tinha conseguido um apoio para a gente fazer uma revitalização da praça. Sim. E aí nós levamos até o prefeito, na época, o Marcelo Barbieri ainda, né? Ainda ele já estava no segundo mandato, se eu não me engano. Eu não vou... Sim, ele já estava no segundo mandato, quase que saindo. E aí eu lembro na reunião, ele e a Edneuza, falei, prefeito, será que consegue? Ele olhou para mim e falou assim, antes todos fizessem o que vocês fizeram, eu estava muito mais tranquilo. Saiu da boca do Marcelo Barbieri isso daí. Antes vocês fizessem tudo, né? Todos fizessem o que vocês fizeram com relação à praça. Que eu estava muito mais tranquilo na cidade. Porque você pega... Gente, a manutenção de praça é caríssima. Hoje a gente cuida de lá. Sim. Entendeu? Vocês que cuidam ali? Nós que cuidamos. Só para a gente deixar isso claro. Nós Vocês que cuidamos. cuidam da praça. Nós Essa que associação que cuida da praça. Isso. Tá, entendi. Nós que cuidamos da praça, né? Fizeram até um... tem até uma coberturinhazinha ali, não tem? Como é que fala? Um deckzinho ali, de madeira. Ah, não, ali é o palco. Ali é o palco. É um palco de apresentações. Aí o que aconteceu, né? Na época acabou não dando certo, porque o Marcelo Barbieri mudou de prefeito, saiu um prefeito, entra outro, né? Esse projeto engavetou-se, acabou não dando certo. Mas as atrações continuaram, né? Bom, quando eu falei assim, bom, agora até não só a associação, mas o Barduzinho precisa atuar de uma maneira, né? Porque eu seria hipócrita, seria hipocrisia da minha parte dizer que o Barduzinho não desfruta disso daí, lógico, claro, é evidente. Claro, com certeza. Né? Com certeza. É evidente. Foi uma maneira que a gente achou de coisa. Porque aconteceu? Na época, eu até pensei no Barduzinho, tá tomando conta da praça. Só que eu não sei se por força de lei ou o que foi, que não poderia ser o Barduzinho tomando conta. Teria que ser a comunidade. Teria que ser a comunidade. Foi onde nós fundamos a associação e está aí até hoje. Sim. Então, quando um pouquinho antes da pandemia, falei, bom, tá na hora do Barduzinho chegar e falar, não, vamos dar uma geral nessa praça que está precisando. Entrou a pandemia. Aí quebrou tudo. Aí, imagina. Facilitou, né? Por conta do distanciamento. Mas, assim, parou-se novamente o projeto de revitalização que a gente tanto almejava. Sim. Né? Aí, mais uma vez, eu tenho que mencionar nome. Acabou a pandemia, estava tudo voltando ao normal. A Fabi Virgílio solicitou uma emenda para um deputado e essa emenda veio. O que tem que chamar a atenção, gente? Normalmente, principalmente no meio político, você pedir uma emenda para a construção de um novo projeto é um negócio, porque tá lá, o nome do deputado vai aparecer lá. Sim. Agora, para uma revitalização de um espaço que já existe, dificílimo você conseguir. E acabou conseguindo. Tá? Veio essa verba, foi onde houve a revitalização com o mandato do Edinho Silva, e está aí a praça até hoje, com o espaço revitalizado. Bem organizada, bem cuidada. Todo dia tem um cara lá que... Toda a limpeza causada pelos que lá frequentam,
Temos um cara que vai lá todo dia, vai lá e faz a limpeza da rua, da praça, da vizinhança ali, do contorno todo, para não ter problema. Você falou da vizinhança. Geralmente ali onde é o Bar do Zinho tem muitas casas ainda. E aí o grande problema, na teoria, foi, poxa vida, o bar vai fazer barulho, vai incomodar. É lógico que isso não procede, porque faz mais de 70 anos que vocês estão ali. Acho que todo esse bem bolado que vocês fazem com a comunidade ali é o que favorece ao bar se manter vivo em pé tantos anos. Assim, eu tive e tenho problema com vizinhos ali, até hoje. Depois que veio o prédio, tem uma meia dúzia de moradores lá que não gostam da gente, né? Tem moradores ali da frente da 5,5, mas ali da 5 praticamente... Porque ali, gente, agora está virando um ponto comercial. Em frente está construindo um restaurante. Sim. Ao lado do restaurante tem o Bar do Bigode ali, que é outro barzinho. Para baixo tem a Márcia Gibran montou um negócio árabe ali. Então, a tendência ali vai ser... Quem morar ali tem que saber do processo. Exatamente. Né? Claro. Aí, no caso, o que nos sustenta até hoje é justamente esses 71 anos, é toda essa história, né? Que fala, simplesmente não tem como você fechar o Bar do Zinho. Por mais que eles já foram em Ministério Público, já respondemos por várias coisas ali. Mas até nós temos um TAC com o Ministério Público, quando nós fomos chamados lá eu não lembro se 2017 ou 2018, uma moradora fez a reclamação, nós tivemos que conversar lá com o Monteiro. E mediante tudo que nós mostramos para o Monteiro falou, não, o projeto que vocês têm está dentro de tudo a parte de sustentabilidade do município, está dentro e nós temos um TAC que a gente poderia utilizar a praça até as 23 horas com shows, e a gente não faz isso. Sim. O máximo que a gente faz é 10 horas da noite, está terminando os shows ali, justamente em respeito à vizinhança. Com certeza. Tá? E então é isso, existe esse TAC e até hoje está em pé, está mantendo, estamos aí fazendo. Existe uma certa pressão hoje por conta de diminuir o número de eventos. Sim. Por conta de perturbação do sossego. Nós diminuímos os eventos, mas continuamos fazendo. Sim, com certeza. Continuamos fazendo, tá? Continuamos tomando conta, enfim. Não mudou muita coisa, mas a gente ocupava mais o espaço, mas continua ocupando com menos eventos. Entendi. Mas está em pé. Tá certo. E quais são as perspectivas de futuro? A gente mantendo a mesma pegada, né? Eu acho que é isso daí. Você ocupando espaço, com entretenimento, com lazer. Nós tivemos muitas parcerias. Esse é o segredo do sucesso, né? Para quem mexe com bar, né? Fazer esses eventos, essas músicas, chamar esse pessoal da cultura para lá, esse pessoal leva um público para lá, você acaba... Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mexer com bar é mexer com cultura. Sem dúvida. Não tem como você dissociar as coisas. Se a pessoa tiver como explorar isso daí, é essencial. É essencial, inclusive, para o ambiente que você quer que você tenha no seu bar. Entendeu? Não que o público do Bar do Zinho seja diferenciado, nada a ver, mas isso influencia diretamente. Com certeza. Influencia diretamente. Mas mudando aqui um pouco o assunto, eu fiquei sabendo, um passarinho chamado Alessandro Giannini me contou... Alex, meu caro... que você é um exímio jogador de damas e de xadrez. Nos conte um pouco a sua trajetória aí no xadrez, rapaz, no damas. Inclusive, só para eu finalizar, né? Nós tivemos muitas parcerias, inclusive com o Sesc. Houve um evento, quando ele estava na época de... quando é verão, eles fazem evento... O Sesc, quando é verão, eles procuram fazer evento fora do Sesc. Inverno, eles
eles procuram Fechar a casa, né? E vocês entravam no circuito do Sesc? Então, nós tivemos uma projeção lá em película. Em película? Em película. Olha que legal. Fantástico. Eu não lembro. Eu lembro o filme, mas não lembro o nome do filme. Uhum. Instalaram um telão gigantesco, onde hoje é o poste central, né? Instalaram um telão gigantesco lá. Acho que era 6, 7 metros, 6, 7 por 3. Era muito grande, grande. E transmitiram em película, onde é o palco hoje, colocaram o projetor lá. Sim. E transmitiram em película bacana. Foi maravilhoso. Cine aberto. Cinema aberto. Nós fizemos também uma apresentação. Legal. Tem aquela música do Time do Pink Floyd. Sim. Que é muito ligado ao Mágico de Oz. Sim. Que parece não, batem os tempos. Nós pusemos o filme do Mágico de Oz e ao mesmo tempo soltamos o som do Pink Floyd. Gente, que viagem. Que viagem. Você olha e fala, não é possível, os caras compuseram a música para esse filme. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, né? Voltando agora ao que o Barduzinho também está nessa história. Por quê? Eu gostava muito de xadrez de damas, até hoje gosto. Xadrez de damas. Porque você voltou a jogar recentemente. Você foi campeão não sei aonde aí. Teve um torneio aí. Foi. Quando eu fui pro bar, eu falei, poxa vida, eu vou fazer um campeonato de xadrez e um campeonato de damas aqui no bar. Sim. No bar. Sim. Aí eu fui até a Fundesport na época, Capitão Durval, presidente muito querido, nossa, que pessoa maravilhosa. E ele nos ajudou com tabuleiros, jogo de peças e tal. Sim, né? Damas nem tanto, porque a gente pegava a tampinha de pinga 51 e para ficar preta e branca, né? Aí os tabuleiros, tal, e formou-se essa parceria e a gente fez esse campeonato de xadrez de damas. E a Fundesport disputa jogos regionais e jogos abertos. Sim, nós trouxemos aqui, como que era o nome do rapaz? Veio o rapaz aqui. Do xadrez tem o Celso, tem o Lidolfo. Celso, eu acho que é o técnico de xadrez hoje. O Wagner. Isso, ele me substituiu. O Wagner me substituiu, porque até então eu era o técnico. Aí então, tinha os campeonatozinhos lá, etc. tal. E eu não sei o que foi que aconteceu, que a equipe a Fundesport não tinha equipe de xadrez para participar. E quem tomava conta, eu já falei o nome dele, era o Dovílio Rodrigues, sim, o meu mestre, né? Que me ensinou muito o jogo de damas. Ele também estava numa idade avançada e ele falou assim, olha, você não quer procurar o Francisco do Barduzinho para ver se monta uma equipe? De repente, um dia lá apareceu... Primeiro tinha o Marcão, um rapaz forte que trabalhava junto com o capitão, apareceu o Capitão Durval, e o Marcão lá no bar fala, escuta, vocês têm campeonato de dama aqui, né? Eu falei, temos campeonato de dama. Você não quer pegar 4, 5 jogadores aí e representar a cidade para os jogos regionais? Eu falei, você tá louco, rapaz, isso aqui é campeonato de boteco, você vai querer saber de equipe de xadrez de dama? Vocês estão loucos. Ele falou, não, nós estamos precisando, porque... Aí ele explicou que a simples presença da equipe já dava uma pontuação para a cidade, né? E Araraquara sempre brigou pelo título regional. Sempre. Com o Ribeirão, com Franca, com Barretos. Estava sempre na ponta. Sempre brigou pelo título regional. E a participação, até o 8º lugar você ganha pontuação, etc. tal. Para a gente é muito interessante. Falei, eu vou conversar com os jogadores. Vamos ver se a gente vai. Dito e feito, em 96, a equipe de damas que representou Araraquara nos jogos regionais eram os jogadores do Barduzinho. E nós fomos... Olha na camiseta dele, bar também é cultura, pô. Sim. Olha lá, ó. Frequente bar é cultura. E nós fomos, acho que 4º colocados.
Pra gente foi uma surpresa. Quarto colocado dos jogos regionais. Pra quem jogava no boteco? Exato, porque é jogo de boteco, né? Você entendeu? Porra, acabou foi campeão, pô. Exato. Aí foi-se, né? E eu continuei a fazer os torneios. A gente continuou. E vou te falar, até mais de 2000, a equipe saía do Bar do Zinho. Eu fazia um campeonato, tinha um ranking dentro do bar. E na época eram 8 jogadores. Sim. 4 titulares e 4 reservas. Os 8 principais desse ranking era a equipe que representava a cidade de Araraquara. O xadrez, houve um problema lá, eles brigaram com o pessoal do xadrez, o pessoal do xadrez rompeu com a Fundesporte. E no ano seguinte eles chegaram e falaram, eles me chamavam de Chico. Chico, ó, estamos precisando de equipe de xadrez. Vocês têm um campeonato de xadrez lá? Eu falei, tem equipe de xadrez. Eu vou ver se eles participam, etc. Tal. Muito bem. E realmente, de novo, aí foi em 95. Eu não lembro se foi em Batatais, onde foi. Tanto a equipe de damas como de xadrez saíram do Bar do Zinho. Tá vendo? Então o Bar do Zinho também contribuiu para o desenvolvimento do esporte. Do esporte amador de Araraquara através do xadrez de damas. Porque o que aconteceu? A partir daí, eu falei, bom, já que eu estou fazendo os torneios, jogando a equipe representante, vamos fundar uma academia de xadrez e damas na cidade, vamos, né? Sim. E aí eu perguntei pro capitão se teria como ele falou, rapaz, eu vou, porque precisa de um espaço, né? Um lugar pra gente treinar. Sim. Não adianta a gente ficar no boteco, gente, porque são 2 esportes, você vê a diferença, né? Tanto xadrez como damas, é um esporte de concentração. É que o pessoal vê o xadrez, o pessoal já vê o cara de oclinho, mais intelectual, e damas já vê um jogo de boteco. E não é, gente. Damas tem teoria, tem livros escritos, sim, você precisa estudar abertura, meio de jogo, precisa estudar final, você precisa estudar também. Evidentemente que a complexidade do xadrez é maior. Sim. Mas a simplicidade do jogo de damas te judia muito mais, porque o xadrez às vezes tem aqueles gambitos que você joga com uma peça a menos o jogo todo. Sim. Dama, você não consegue jogar o jogo todo com uma peça a menos, que é muito mais ingrato, cobra muito mais. Então, existe toda essa teoria. Eu falei, bom, vamos montar uma academia. E o capitão Durval foi atrás, realmente. Aliás, vou citar outro nome, o Alisaer, do Colégio Objetivo. Sim. Na época, na Avenida São Geraldo, entre a 5,5 e a 5, ali tem um sobrado lá, que hoje é a CETEC. Sei. Ele cedeu aquele espaço na parte de cima para a gente fazer a academia de xadrez e damas lá também. Olha que bacana. Através da Fundesporte, parceria da Fundesporte. E aí nós fundamos a academia de xadrez e damas de Araraquara. Bom, dali ramificou. Aí, o que aconteceu? Eu não conseguia ficar dando atenção para xadrez, para damas, para Bar do Zinho, etc. Tal. Foi, né? Aí eu falei, não, xadrez eu vou me afastar, assume uma outra pessoa. Assumiu um outro técnico, na época, eu não lembro se era o Lindolfo ou o Rodrigo Gali, que hoje eles têm um clube de xadrez ali na 36. Sim. E eu falei, deixa que eu fico só com damas, é mais fácil para mim, simplifica. Sim. Né? Aí eu comecei realmente a ir para jogos regionais. Meu pai até então, ele, por mais que ele tivesse idade, ele conseguia ficar umas 2, 3 horinhas ali no bar, e meu irmão também. Então, me davam cobertura para eu conseguir viajar, ir para jogos regionais e, dependendo da classificação, jogos abertos. Sim. E até hoje, aí então, chegou uma época em que o meu pai, eu já estava afastado de xadrez, estava só com damas, aí meu pai, ele não conseguia mais ficar para me substituir no bar. E aí eu tive que definitivamente abandonar tudo. Sim. Eu acho que foi 2009. 2008 foi o último ano que eu joguei. 2008, em 2009. Aí,
No ano passado, 2009 para 2024, né? Sim. Que eu fiz 60 anos, Sim. tem os jogos da melhor idade, que eu vou te falar, quem inventou esse termo aí tem que matar, porque você faz 60 anos, não tem nada de melhor idade, Tem não. melhor idade, não. Você pode chegar bem, legal, tudo, né? Então, Não é graças melhor a idade, Deus, sabe? mas melhor não é. tem nada a ver com melhor idade, meu caro. Porque você vai carregar uma caixa de cerveja no bar, você percebe a diferença de quando você tinha 30, 40 para quase 60, né? E então, eu retornei no ano passado nos Jogos da Melhor Idade e acabei sendo vice-campeão. E nos Jogos Regionais, a equipe, nós fomos campeões. Oh, que bacana. Tanto ano passado como esse ano. Francisco, Salles Culturato, Opa, prazerzaço em recebê-lo aqui. poxa, Foi um prazer muito enorme meu. falar com você, falar sobre o Barduzinho, da sua história no xadrez. A Uniara agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Oh, eu que agradeço mais uma vez. É uma honra estar aqui com você. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Uniara, pelo convite. Poxa vida, agradeço muito, viu? E quem sabe outras oportunidades, se for convidado, a casa é nossa. Que se vocês quiserem gravar um podcast lá no bar, tá aberto. Teroca já foi lá, viu? Teroca gravou um ao vivo lá, num sábado de manhã. Faz muitos anos. Sábado a gente não pode, mas Não. de semana, mas de dia de semana Sim. a gente pode. É? Vamos combinar. Podemos Vamos fazer combinar. isso daí. É que vocês têm que levar o estúdio pra lá, fica mais não, difícil. a gente né? leva as máquinas pra lá, enfim, tal. Mas você arruma um cantinho lá pra Mas gente, a gente grava lá. opa, tá aberto o convite. A gente improvisa lá. É, legal. Mas aí eu te Legal. aviso, te mando no zap, a gente agenda aqui direitinho, um dia, um horário. É certinho. só. A gente combina. Está à disposição. A gente agradece demais. Eu que agradeço.